Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mary e hoje nós vamos falar literalmente de um assunto delicioso: bem casado nos casamentos. Hoje a gente está recebendo a Gabriela Amaral, diretora da Conceição Bem Casados. Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão ouvindo, assistindo. Hoje eu tenho de tudo aqui, tem que estar no Spotify, no Google Podcast, no YouTube. Mas eu conheço, acredito que quem esteja ouvindo a gente também conheça a Conceição Bem Casados e sabe que ela tem muitos anos. Como começou isso? Foi com a sua avó, né? Isso, a empresa já tem mais de 60 anos no mercado, é uma empresa bem tradicional no ramo. E minha avó era uma doceira, ela fazia o Bem Casado e outros doces. Aí chegou um momento que o Bem Casado se destacou, ele ocupava muito mais espaço na produção e ela decidiu se especializar e focar só nele. Então foi assim que ela deixou de ser Conceição Doce Finos e passou a ser Conceição Bem Casados. E virou realmente uma marca. Quando você fala em bem casados, principalmente no mercado de casamentos, todo mundo já... Eu vou contar que quando eu falei pra minha mãe, nossa mãe, vamos falar de bem casados no podcast, porque ela adora doce. Ela, você vai levar a Conceição? Na hora. Ela nem perguntou. Eu falei, nossa, como você sabe? Ela, não, porque elas são as maiores. Então, isso mostra como, além de vocês terem muitos anos no mercado, como a marca já está muito absorvida pelas pessoas em relação a bem casados, né? Isso, virou sinônimo. Porque a gente chegou no mercado num momento que não tinha outra empresa especializada em bem casados, então nós somos pioneira. E o mercado foi se desenvolvendo a partir de então, porque não existia essa tradicional mesa de doces, era sobremesas, o Bem Casado champanhe. Então, a gente também pegou esse boom do mercado crescendo. Foi muito positivo. E claro que o nome é muito sugestivo, Bem Casados em casamentos, mas eu acredito que deve ter alguma correlação, porque é muito comum você ver bem casado em casamento. Você não vê assim, numa festa de aniversário tem brigadeiros, mas em outras situações o bem casado não aparece tanto. É realmente um doce para casamento? Sim, a origem dele a gente acredita que é da evolução daquela tradição de comer um pedaço do bolo da noiva ou guardar o pedaço do bolo da noiva para ter sorte. Então a gente acredita que o Bem Casado seja uma evolução dessa tradição. A gente não sabe ao certo, né? Mas essa é a lenda que a gente acredita. Fora o significado do doce mesmo. Duas massas de pão de ló que se unem com recheio. Então tem todo o significado do casamento mesmo, da união do casal. Eu imaginei, porque assim, eu amo bem casado. A gente estava agora esses dias na Casar e cada hora que eu passava lá, se eu ficar toda vez que eu passar aqui eu pegar eles vão começar a me xingar. Mas porque eu adoro e assim, o recheio é sempre o mesmo, né? Sempre não existe dois tipos de recheio, pelo menos com vocês. É sempre o mesmo recheio tradicional. Eu falo que a gente fez o caminho inverso, né? A gente tinha vários doces, depois a gente se especializou. Não que a empresa tem 60 anos, então nesse tempo, a gente até teve outros recheios, tudo, mas a gente sentia muito do cliente quando abria, é de avelã, é de noz, porque as pessoas estão esperando. Que nem você falou, é um doce característico de casamento, então as pessoas esperam uma festa para comer. Hoje em dia, já está em outros eventos, tá? A gente está muito grande na maternidade, às vezes aniversário, mas é mais difícil. Então, em casamento, as pessoas já criam expectativa, já procuram onde está a mesa de bem casados, quando eu vou embora, por onde que eu vou passar. Então, já tem esse significado, né? Essa parte da mesa é um negócio interessante, porque às vezes eu já fui em casamentos onde eles estavam junto com os doces e outros que realmente era uma mesa só para bem casados e ficava bem perto da saída, porque as pessoas pegam... Tem uma regra para isso ou não? Pode cada casamento tem a sua O mais comum, ela tem um espaço só para ele, né? Que está na saída, na entrada da festa, tem a mesa dos bem casados. Isso é o que mais acontece. Mas muda bastante, porque hoje festa de casamento tem projetos, assim, um mais diferente que o outro, né? O que a gente fala é que, assim, o Bem Casado, ele tem volume, né? Por causa da quantidade que a gente recomenda por cada convidado, tudo. Então, o ideal é usar isso como uma atração da festa, né? Hoje ele é em lembrança oficial, então as pessoas colocam vários enfeites, fazem o link com a decoração. Então, quanto mais você dá espaço, mais vai valorizar a festa também. E aí, vou pegando o seu gancho, me veio duas perguntas. Tem uma quantidade de bem casado que vocês calculam por convidado? Por exemplo, a festa tem 100 convidados. Vocês calculam o quê? 2 bem casados por convidado? 3? Como funciona? Mais. De 3 a 4 por convidado. Eu ia falar isso. Porque as pessoas levam, não tem como. Então, você fala assim, mas eu estava pensando numa média menor, né?
não tem problema, né? Fica a critério Sim. do cliente. Mas 3 é aquela mesa que vai ficar farta e não vai faltar. Então, aqueles convidados que curtiram a festa até o final, ficaram na pista de dança, eles vão sair, eles vão ter os bem casados. Se você calcula uma quantidade menor, quem fez a festa acontecer vai ficar sem a lembrança. Não tem como, né? Então, ou tem uma copeira, ou vai deixar na mesa. Aí você pensa, às vezes, em alguma outra forma de deixar. Porque se deixa na mesa, à vontade, as pessoas levam. Porque dá mais que é gostoso pra caramba. E a gente tava falando que os recheios são... o bem casado não muda, mas eu sei que a decoração é de cada um. E você trouxe aqui, vou até pegar as embalagens que mudam, né? Já mexeu aqui. Tem uma infinidade, né? É assim... O recheio é sempre o mesmo, até trouxe aqui para depois você degustar, para eu apresentar o doce, porque é a primeira coisa, é a principal diferença. Já comi desse bem casado, você não tem noção de quantos bem casados já comi dele. Mas os bem casados, que nem eu tava falando, é a lembrança e ele faz parte da decoração. Então, é importante a gente alinhar com a decoração mesmo, com o decorador, qual a expectativa dele. Porque às vezes a festa é toda colorida, mas ele fala, eu quero um bem casado neutro para sobressair as flores. O nosso estande no Casar era um exemplo disso. Né? O projeto foi do Marcelo Baquinha, a ideia foi trazer um estande todo branco e umas flores de papéis enormes, assim, que chamavam bastante atenção, mas todas coloridas. Então, tem que casar, né? Sim. Tudo tem que estar alinhado. E aqui eu trouxe alguns. Esse daqui, por exemplo, que é com uma orquídea, que fica super imponente numa mesa de decoração, principalmente que está crescendo muito casamento em campo, que às vezes estão 3 dias de festas. Então, essa é uma embalagem que combina bastante. Aqui, eu trouxe alguns um dos que mais saem, na realidade. Por exemplo, casamento em praia. Aí sai bastante. Com conchinha, com estrela do mar. Então, as embalagens são realmente pensadas para cada tipo de cenário de casamento. Então, quem vai casar no salão de festas é um tipo, praia é outro, campo é outro. Exatamente. Pô, isso é fantástico, porque cada um consegue personalizar e deixar com o casamento mais as caras deles, né? Exato. E é mais com a festa mesmo do que às vezes com a noiva. Fala assim, é uma noiva super romântica. É mais com a decoração. Qual que é o projeto que a gente está pensando. E essas embalagens assim são padronizadas ou não? Se algum noivo quiser criar deles, vocês conseguem ajudar? A gente consegue. A gente consegue, além de ter materiais personalizados. Então, às vezes uma fita com o nome do casal, ou um tagzinho, ou minha avó, ela faz crochê, ela pode fazer uma florzinha de crochê? Pode, a gente pode incluir. Então, é totalmente personalizado, mas assim, a gente tem muita coisa, é muito difícil a gente ter que fazer alguma coisa diferente do que a gente tenha, porque a gente já criou muito e, assim, todo ano a gente lança alguma coisa. Então, assim, no Casar a gente lançou algumas embalagens diferentes. Então, a gente sempre quer trazer uma novidade realmente para que ele encontre toda a opção aqui. Sim. Porque a noiva vai ver 30, 40 fornecedores, muitos detalhes. Então, quanto menos trabalho eu conseguir dar para elas e conseguir ver só num lugar, é o ideal, né? E tem, por exemplo, se é uma embalagem que você já tem, acredito que seja mais rápido, mas por essa personalização, tem um prazo, uma antecedência mínima que os noivos têm que procurar vocês para fechar isso? Eu tenho estoque de vários materiais, tá? Mas o ideal é 3 meses antes, por conta do doce. Ele é um doce artesanal. Toda a embalagem, assim, eu vou dar o lacinho, eu vou embrulhar, eu vou fazer na hora. São pessoas. Sim. Então, se eu vendo minha produção, eu não consigo encaixar. Então, o ideal é fechar com 3 meses antes. E 1 mês antes, a gente às vezes define um detalhe ou outro. Eu realmente não defini ainda a decoração, eu quero deixar mais pra frente. 1 mês antes, eu tenho prazo com meus fornecedores. Dependendo disso, dependendo que eu tenho estoque, o prazo, quem consegue atender ou não, né? Mas 3 meses antes, em geral, minhas noivas atendem, conseguem vir com esse prazo. E o ateliê que fala, como que é? Uma loja? A gente chama de showroom. Showroom. Assim, eu tenho parte pronta entrega, então não deixa de ser uma loja, tá? Mas é focada mais em presente ou degustação. Eu tenho um jantar e quero levar uma caixinha. Então, isso eu tenho a pronta entrega. Agora, para as noivas, agenda um horário, faz a degustação lá pessoalmente, a gente escolhe. É uma reunião mesmo, então, em geral, ela já está com uma ideia de como vai ser o casamento dela. Vou apresentar todos os papéis, vou montar na hora. Então, a minha equipe, ela sabe embalar na hora, para ela já ter uma ideia visual mesmo do que vai ser. Então, é um showroom, ateliê. O showroom fica aqui em São Paulo. Isso. Em Moema. Qual o endereço? Rua Twin, 950. Bom, então, quem já... Aproveitando isso, vocês atendem pessoas... eu sou de outro estado, não vou conseguir ir, mas eu quero o bem casado de vocês. Sim. A degustação a gente já consegue enviar tranquilamente para ele degustar, que a gente fala que é a primeira coisa, conhecer o nosso doce. Que aí ele vai entender os diferenciais. É muito bom. Eu queria muito trabalhar porque a gente trabalha com serviço, eu não consigo dar isso. Sim. Mas assim, a partir do momento que você recebe, você não vai querer outro. É fantástico isso. Você vai... É a melhor
marketing da vida. Tô aqui, ó, o que você vai viver. Eu sou suspeita, mas, por exemplo, nesse casar, a gente teve muita cliente nova que nunca tinha degustado. Então, eu conseguia ver a reação dela na hora. E a gente apresentando é outra coisa, porque, querendo ou não, ela vê os diferenciais. Porque você comendo, você consegue ver, mas você não consegue entender as etapas. Então, a gente tendo a oportunidade de explicar também, ajuda bastante isso. Mas casamento a gente faz no Brasil todo. Ele vai numa caixa similar a essa. Então, tem divisória, vamos dizer assim, para cada bem casado. Pega aqui nessa aqui, ó. Ele vai como se fosse um porta-joia, que a gente fala. Então, cada um vai num quadradinho. Então, eu fechei com flor, quadradinho maior. Então, assim, ele chega intacto pra festa e a gente atende bastante o Brasil todo. Então, se eu quiser, quem tá ouvindo a gente em qualquer estado consegue ter a Conceição Bem Casados no casamento dele. Consegue. Maravilhoso isso. E como que é esse transporte? É via... Porque eu sei que flores vão de carro. A gente trouxe o The King Cake aqui, o Nelson. Eu tive a mesma dúvida, porque ele falou que já fez bolo para casamento fora do Brasil. Eu falei, como que é ali? Aéreo. Fora do Brasil é um doce perecível. Então, assim, não conseguimos enviar direto. Mas já fizemos muito casamento, porque o casal leva, né? Leva escondido na mala, né? Tem avião fretado. Então, um ou outro casal consegue ter nossos bem casados fora do Brasil. Mas aqui no Brasil é bem tranquilo. Boa. E eu sei que, né, o foco de novo é casamento. Vocês têm noção de quantos casamentos vocês fazem por ano com bem casados? Já pararam para calcular isso? Olha, a gente já fez várias vezes essas contas, mas... Não, é justo, eu quero muito mostrar o número a gente fez... Quão grande é essa produção. Até antes de vir, até fiz, mas assim, a gente se perde um pouco, né? Assim, por ano, em geral, a gente faz 600 mil bem casados, né? Um final de semana movimentado em São Paulo, 7 casamentos, né? Então, assim... Qual o tamanho dessa produção? Quantas pessoas tem na cozinha produzindo tudo isso? Hoje estou com 20, mas já chegamos até 40. É que hoje a gente tem alguns processos mais automatizados, que facilitam, né? Sim. Traz, às vezes, padrão, tudo pra gente é importante, mas traz mais volume, né? Sim. Então, hoje a gente está com 20, 15 no escritório. 35. E sua avó ainda à frente ou elas vai lá só de vez em quando? Né? De vez em quando, né? Hoje eu e minha mãe, né, que é a Margarida, a gente se divide muito a administração de toda a empresa. Eu ia perguntar se já estava na terceira geração, então já estamos na terceira geração. Então, assim, a minha mãe, ela cuida muito da produção, então ela fica full time lá, então ela que acompanha todos os processos. E eu fico no showroom, né? Então, quem for me visitar, eu vou estar lá com certeza. E eu cuido da parte administrativa, de marketing, atendimento, então a gente se divide bem. A Conceição sempre está por perto, mas a gente já deixou ela descansar, porque a rotina de eventos de casamento, o mercado em si é bem movimentado. É uma loucura. E a noiva cada vez está mais ansiosa, quer resposta para ontem. Então a gente vai se adaptando. É incrível, porque a gente recebe muito fornecedor aqui de casamento. E acho que é unânime, todo mundo fala disso, de como os noivos são ansiosos, né? É que mudou muito o mercado, assim. Deixa daqui pra gente poder... Pode falar. Mudou bastante o mercado. Então, por exemplo, antes você planejava o casamento com um ano e meio de antecedência. Hoje, muitos não têm esse prazo, né? Então, as coisas estão muito mais ágeis. A pandemia, né? A pandemia... Olha, eu acho que já foi mudando. Já foi mudando. Eu acho que a pandemia acelerou. Tá. Né? Eu acho que a pandemia deu uma bela acelerada. Talvez as coisas iam caminhar um pouquinho mais devagar, mas eu acho que já é um processo natural. Tempo, né? Tempo é o nosso principal bem, então as pessoas realmente querem agilizar, não querem deixar para viver depois. Então, hoje as comemorações estão cada vez mais longas. Então, tem vários chás prés, várias reuniões prés, casamento de 3 dias. E depois a pessoa já fala, qual é a próxima reunião que a gente vai fazer? Porque as pessoas querem estar junto, né? Falando de vários eventos, uma amiga minha, ela fez não era um noivado, assim, porque o noivo era de São José do Rio Preto e ela de São Paulo. Eles iam casar aqui, ela quis fazer como se fosse uma festa lá para algumas pessoas que não poderam vir. E aí tinha uma coisa bem parecida com essa, e eu fui seco achando que era bem casado. Falei, nossa, abri e era um pão de mel. Aí eu falei, por quê? Ela, porque o bem casado é só no casamento. Aqui não é o casamento. Eu falei, como isso está enraigado, acho, nos noivos mesmo. Né? O bem casado é algo tradicional pro casamento. Mesmo que você vai fazer uma festa de noivado ou um mini wedding antes do casamento, eles não colocam, é só pro casamento. E eu acho isso fantástico, porque já virou cultural, né?
Já, casamento sem bem casados, as pessoas já esperam, né? Sim. E casamento é uma festa tradicional. Então tem alguns rituais que é importante se manter, né? E o bem casado é um deles. Então as pessoas criam essa expectativa. Muita gente comemora antes, tá? Acho que ela foi uma exceção que as pessoas colocam. Às vezes quando coloca mais... Podia ter comido 2 vezes o bem casado, tá vendo? Às vezes quando coloca outro doce, a gente fala pra deixar com a carinha dele mesmo. Porque as pessoas criam expectativas. Pode ser que tenha alguém que tava esperando um pão de mel, comeu e ficou feliz. Mas em geral, não é isso que acontece. Então, o ideal é você saber que é um bem casado, saber que é um pão de mel, saber que é um alfajor, porque tem isso, tem noiva que quer colocar, meu marido é argentino, posso misturar? Pode, mas coloca um numa embalagem, o outro na outra, ou uma identidade visual que é diferente para o convidado saber, porque senão cria essa expectativa mesmo. E eu tenho certeza que eu vou perguntar agora uma dúvida que muita gente deve se perguntar, como você disse que muita gente leva para casa. Quantos dias dura um bem casado pós-casamento? Assim, pô, eu fui, né? Olho gordo, peguei uns 10 para mim e posso comer isso em quanto tempo? A validade do bem casado é de 5 dias, pensando quando sai do meu escritório, tá? Ele tem uma durabilidade maior. Hoje a gente tem várias empresas que certificam isso. A gente faz testes sempre para ir mantendo a qualidade e até ver prazo de validade tudo. A nossa validade seria de 10, tá? Mas controlando tudo, controlando umidade, temperatura, a gente sabe que não é isso que acontece quando a gente entrega para o cliente. Você não tem mais essa Então controle. A gente reduz aí para 5. Nesse período, ele vai manter todas as características. Então, aquela casquinha vai estar crocante, né? Então, assim, ele não vai estar açucarado, ele vai estar na proporção ideal. Então, perfeito. Aí, o convidado levou, vai comer no 6º, no 7º, no 8º, não vai ter problema. A única coisa é que as características dele vão alterando, assim, com o tempo. Mais 5 dias. Pensando na festa, assim, 3 dias, né? Tem muita gente que casa fora, que nem eu falei, pega 1, 2 dias antes. Tem aqueles caras que vão falar, não, se eu congelar, posso comer depois. Isso não existe. Muita gente come depois. A gente não orienta, Não, é isso que eu... Mas, assim, é um negócio que... Muita se eu gente congelar come. E comer... 3 meses a gente passa. Né? Mas pode comer tranquilamente, assim. E fica uma delícia. Eu sou suspeita porque muda o doce. A gente fala que vira um outro, né? Mas o bem casado ele não congela. Então, você consegue comer ele tranquilamente. Parece um bolinho com sorvete, vamos dizer assim. Ele fica muito gostoso. Mas é outro doce, não é o bem casado. Então, não é o ideal. Mas o que acontece, por exemplo, casamento fora do Brasil. Às vezes, a cliente vai com uma antecedência muito maior. Mas ela faz questão de ter. Até porque, às vezes, o noivo ou a noiva é de lá e quer misturar as culturas mesmo. E a festa vai ser lá. Então, ele chega lá, ele congela para descongelar no dia do evento. Então, isso acontece. Só que para quem conhece a crocância, tudo isso se perde, né? Por causa da umidade do freezer, aquela casquinha não vai existir. Mas vai ser um doce gostoso também. Mas, por exemplo, um casamento aqui em São Paulo, o bem casado sai da sua cozinha no dia. No dia. Então, quem está casando em São Paulo pode ter certeza que você ainda tem 5 dias pós-casamento. Exato. Eu tenho uma equipe realmente para isso. Eu entrego o mais fresco possível na festa. Você que cuida dessa entrega, por exemplo? Você falou que já fez 7 casamentos no final. Sim. A logística é nossa. De entrega. Tem um local de São Paulo que é a minha equipe que vai montar. Então, a gente combina com assessoria, com o decorador. A gente chega lá, a mesa já está montada, o arranjo, a gente faz a montagem dos bem casados. E qual foi o maior casamento algo em demanda de bem casados assim, que já fizeram? Olha, 5.000 bem casados. Eram 1.500 convidados. Mas faz tempo. Tempo bom. É muito difícil, muito raro. Eu não sei se assim é tão tempo bom, né? Mas assim, é muito raro. Hoje as festas são bem menores. Vamos pensar assim, um casamento... grande aqui em São Paulo é de 300, no máximo 450 convidados, né? Antes a lista era dos familiares, né? Quem fazia a lista era a mãe, o pai e os noivos. Então, realmente, era uma lista a partir de 600, né? 600, 800 era fácil. Hoje é bem difícil. Acontece ainda muito no interior, né? Então, quando é festa no interior, aí tem que convidar quase a cidade, tem que convidar muita gente. Então, tem. Mas aqui em São Paulo é muito difícil. Eu perguntei isso porque realmente, quando a gente fez a conta aí com as 5 bem casados, mais ou menos, pessoas, eu falei que deve ser um número grande, né? E aí você tem, quando você fala de 7 casamentos, você tem um limite, assim, por exemplo, se a pessoa, você já tem 5 casamentos, 6 casamentos, eu quiser casar nessa data, você... Tem, eu falo não, infelizmente, né? Em geral, quando a gente fecha a minha produção, às vezes eu fecho 3 dias. Então, às vezes o mês tá tranquilo, mas falo, aquele final de semana... Eu tô com muita festa, eu não consigo te atender. Assim, casamento é muito difícil ter essa proporção, mas a gente atende corporativo. E corporativo chega fácil a 5.000 doces. Então, às vezes, eu pego corporativo grande que fecha
minha agenda. Por isso que a gente recomenda 3 meses antes, né? Entendi. E quando eu fecho o casamento, eu sempre deixo uma margem, porque o casamento, a lista aumenta, né? Se a cliente fecha, às vezes, 6 meses antes, ela vai colocar alguns convidados ainda. Então, a gente sempre deixa uma margem para conseguir fazer o acréscimo dela. Quem já tem fechado tem preferência. Então, a gente tem todo esse cuidado. E já teve algum projeto que o Bem Casado, como você acabou de mostrar, tem inúmeras embalagens e assim, umas bem decorativas. É comum o casal chegar com o decorador falando, olha, meu casamento vai ser assim, eu preciso de... Estou trazendo meu decorador aqui porque a gente quer uma mesa X de Bem Casados e você ter que montar ou não? É realmente um negócio... Já. Fizeram reproduzir. Lustre de Bem Casado? Era Você um tem foto lustre. disso? Tenho, vou tentar recuperar, mas tenho. Se tiver, quem vê os cortes no Eu vou tentar Instagram, recuperar. eu vou, porque deve ter ficado maravilhoso. Ficou né? maravilhoso. E quiseram replicar. E depois replicaram até mesa de doce, colocaram. Então, assim, tem projetos que vêm pra ficar. E tem decorador que traz ideias, assim, muito diferentes. E a gente tá ali pra executar, pra fazer o melhor. Porque eu imagino que... Porque, de novo, o casamento é sonho. E a gente, por mais que é maravilhoso trabalhar com sonhos, é uma responsabilidade muito grande, porque você não tem 2 sonhos, você não vai poder casar de novo. Eu falo, a gente não pode errar numa despedida, porque não vou conseguir, então a gente faz outra para você. Não, é aquela. Sim. Ou, por mais que, infelizmente, algumas pessoas não durem o casamento para se casem de novo, muito difícil fazer 2 festas de casamento. Acaba que o segundo casamento é um negócio muito mais prático. Então, esse casamento é um negócio de sonho, então a gente não tem margem para erro quem trabalha nesse mercado, né? Eu tenho vários clientes que, não vários, mas alguns que divorciaram, casaram de novo, tudo com festão, né? Mas é outro casal, né? É outra noiva, outro noivo, então os sonhos se juntam diferentes, então sempre vai ser único. Não repete realmente, né? E agora a internet traz possibilidades, mas ela também dificulta, porque você sempre quer algo diferente. Sim. Então, além dos casamentos que você vê vários na internet e você quer sempre algo mais. É comum os noivos chegarem lá com alguma foto de decoração do Pinterest e falar assim, eu quero... Muito. Mas é diferente. Pouquíssimas pessoas falam assim, eu quero esse. A pessoa fala assim, eu gostei desse, mas eu queria algo diferente. Dificilmente a pessoa quer alguma coisa igual. Ela quer algo diferente, né? Com a sua assinatura dos noivos, né? Isso é algo que a gente estava falando com a Beta em um dos episódios, e ela estava falando que ela tem essa dificuldade, porque os noivos chegam com muita decoração de fora, flores que não tem no Brasil. Fala, olha, não tenho essas flores no Brasil. Graças a Deus, com Bem Casado, a gente tem isso no Brasil e muito gostoso. Eu confesso que eu nunca comi isso, o Bem Casado fora do Brasil. Muda ou isso é uma coisa brasileira? Brasileira. Não assim, a gente acredita que tem a origem portuguesa assim pela composição dos ingredientes, né? Pelo sabor mais próximo, mas não tem lá. Eu nunca vi esse um doce daqui. E eu acredito que a melhor parte, pelo menos para mim, quando minha tia casou, eu morava na casa dos meus avós. E ela recebia... A melhor parte do casamento para mim foi experimentar as degustações. A degustação. Como que funciona a degustação de noivos lá no showroom? Porque, como você disse, o recheio não muda. Então, você apresenta o que nessa degustação? Eu apresento o próprio doce, porque o que acontece? Você já comeu várias vezes, sim, mas em geral você está em festa, você já bebeu, você já comeu um monte de coisa. Tá então exato, e você não está com um olhar crítico. Você está ali comendo um doce, né? Então quando você faz a degustação, você está com um olhar muito mais crítico. Você está com o paladar zerado, não só do Bem Casado, mas de outros docinhos, de bolo, enfim. Então você está com um olhar para isso. Então a gente faz a apresentação. Então, assim, o nosso Bem Casado é uma massa de pão de ló. Ele é pingado, que a gente fala, então não é aquele bolo recortado. Isso faz toda a diferença na absorção da calda de açúcar. O recheio ele é um creme de doce de leite. Quando você vê aquela... Por favor. Eu vou abrir um aqui enquanto ela tá falando. Quem conhece, assim, vê... Vocês verem que é realmente Exato. assim. Quem conhece, vê o recheio já sabe que é nosso, porque ele é bem clarinho, bem suave. E a calda de açúcar, que vai dar essa crocância, né? E vai deixar o pão de ló macio e areado por todo o tempo. Tá pegando, câmera? É maravilhoso. A produção já tá olhando pra mim aqui querendo um pedaço. Não, eu trouxe pra todo mundo. Mas eu vou comentar. Porque a gente fala que também assim, Bem Casado não é um doce que se divide, né? Então cada um come um. E aí a gente vai explicando também as etapas, que assim, por mais que ele seja pingado, não é aquele bolo recortado, a gente não deixa nenhum passado ponto, vamos dizer assim. Todos são clarinhos, nenhum é queimado, então a gente tem bastante perda, vamos dizer assim, a gente vai controlando isso, né? Então a quantidade de recheio. Nossa, uma delícia. A textura da calda. Então, assim, são vários aspectos que pra mim é importante explicar pro casal quando tá lá na minha frente, que é mais fácil. Porque às vezes ele provando em casa
com outros doces, com um monte de coisa, acaba se perdendo, né? Explico da estrutura, que hoje a gente tem uma empresa, tá há muitos anos. Então, assim, a degustação vai ser a mesma que vai ser entregue no casamento, né? Porque tem muita empresa que, às vezes, vai ter que antecipar, né? Hoje eu sei exatamente quanto uma pessoa consegue embalar, né? Então, eu já consigo olhar para uma empresa e falar assim, tem 3, não consegue fazer X casamentos. É artesanal, a pessoa a embalagem é artesanal. Assim, eu tenho muita automação. Então, assim, hoje a pingadeira tanto da massa quanto do recheio. Isso me traz padrão, né? Até de quantidade e tudo. Mas todo controle de qualidade são pessoas. Caramba. Então, cada etapa eu tenho uma equipe bem bacana que é ela que vai ser criteriosa. Esse passa, se não passa, né? Então, todo o processo artesanal. E a embalagem é 100%, né? Caramba, quantas pessoas só para embalar? Deve ser. Quase metade. Eu tô okay. com 20, é praticamente 10 na produção e 10 na embalagem. Mostrar, porque isso aqui deve ser com certeza prático, mas é muito, muito bem feito isso aqui. É muito bem embaladinho, é muito bonitinho. Então não deve ser um negócio rápido para uma pessoa fazer. E elas fazem muito rápido. E elas conseguem conversando, fazendo. E assim, quando eu vou fazendo um atendimento, eu embalo para o cliente ver as cores, né? E assim, eu me concentro, embalo e apresento. Não, elas já vão fazendo. Exato, é a prática. Eu não imaginava que fosse... Bem, claro que eu olho assim, a gente não pensa no processo de criação, de confecção, de produção. Mas eu não imaginava que era embalado à mão, não. Porque é muito bonito. E é padronizado. É padronizado. Tamanho você olha, eu não fita, consigo... Exatamente. Recorte. A gente olhando, assim, foto de casamento já sabe o que é mesmo, o que não é, né? E às vezes marcam no casamento assim, como são bem casados. Aí eu, esse bem casado não é nosso, eu consigo ver pela textura do papel. A pessoa, desculpa, é porque é um arquivo meu antigo. Isso mas a gente manda. É raro, mas acontece. Acontece. E a gente fica acompanhando, né? Porque vocês são a referência nesse mercado, né? Sim. Eu acredito que vocês devam, não vou dizer ser copiados, porque não vou entrar nesse juízo, mas servir de inspiração. Sim. Melhor, né? Servir de inspiração para muitas outras empresas do ramo. Sim, a gente tem maior orgulho, né? Hoje, assim, o mercado de casamento está com um boom de cursos, né? Palestra, tudo, e a gente é super convidado. E a gente vai com cautela, porque, assim, tem que apresentar. Tem que apresentar, assim, fazer o melhor curso, né? A receita em si a gente não tem a menor intenção de passar, né? Que é o segredo da empresa. Eu ia perguntar qual é o segredo, porque é uma delícia. São vários, né? Para uma empresa estar 60 anos, não é só o produto, né? Todo atendimento, a responsabilidade que a gente tem, porque é um dia único, é o que você falou, não tem volta, né? Então, assim, no mercado de eventos, a gente tem que ter esse olhar. E, infelizmente, a gente vê que nem toda empresa tem, né? Então, assim, esse é um dos segredos para estar há tanto tempo, né? Vocês estão há mais de 60 anos, né? Eu falo, mais de 90% das empresas do Brasil quebram depois de 7 anos. 60 anos é de longe pouco. Deve ter 2% das empresas chegam a Não, empresa familiar da continuidade também é muito raro, né? E assim, por mais que minha avó não tá no dia a dia... Nunca ninguém quis comprar vocês? Não, e a gente é muito centralizador. Eu juro, alguns processos demoram tanto, porque é tudo eu, minha mãe, e muita coisa a gente divide com a Conceição, ela participa. Então, a gente nem tem olhos para isso ainda. Não, é porque hoje a gente vive num mundo de todo mundo quer comprar empresas, virou... que pra gente é um tio, sabe? Isso, a Construção Bem Casados é uma pessoa que está na nossa uma parte da família. Exato, né? Está na nossa reunião de família, é assunto. Então, assim, a gente não consegue nem separar muito. Isso é muito engraçado, não tem. E o que eu tava te falando, assim... Tá na terceira geração, só que a essência da empresa é ainda minha avó. Né? Então, assim, minha avó, ela nunca fez bolo recortado. Nem quando ela era sozinha. Ela pingava um com colher, né? Então, assim, ela já assumia a perda, né? Quando ela decidiu fazer só o Bem Casado, não foi uma decisão fácil, porque ela dependia 100% daquela renda. Então, você fala assim, não, eu não vou mais fazer a torta de nozes que você veio procurar. Porque agora eu estou especializada em Bem Casado. Então, foi uma decisão difícil, né? Mas no momento em que ela tomou... ela foi dando mais margem para a empresa crescer, né? Então, eu falo que foi um anjinho que foi falando e ela foi ouvindo, né? E a sua avó, ela começou isso... Ela é de São Paulo mesmo? De São Paulo. Imagino quando ela começou, casamentos não deviam ser... Eu imagino ela olhando os casamentos hoje, com os bem casados, ela falando... Ela nem imagina da onde que ia. E ela foi muito julgada, porque naquela época, a mulher não trabalhava.
mulher não contribuía em casa, né? Então, assim, ela foi muito jogada, não foi nada fácil. Ela é inspiração, com certeza. Exatamente. Além de criar uma empresa com 60 anos, ela ser pioneira num mercado onde realmente foi o que você disse, não existia margem para a mulher trabalhar. Exatamente, não tinha. Então, assim, além de, né, ser um negócio diferente, como a gente depende de clientes, se os clientes não comprassem também essa ideia, não ia para frente. E ver isso depois de 60 anos, eu fico imaginando o primeiro casamento que ela fez e hoje, com a diferença que... O primeiro, com certeza, ela não lembra, não, né? com Mas certeza. assim, eu olhando foto, quando já tinha registro, imagina era isso. outra coisa. Era outra coisa. É muito comum nas montagens ter, tipo, estátua de anjinho, né? Hoje é santo, ok, mas estátuas maravilhosas. Era muito comum ter outro tipo de montagem. Era muito comum na mesa ter toalha, que hoje muito difícil raro. colocar toalha. E quando tem toalha também é aquela impecável, bordada à mão, né? Então, era outro naipe de casamento. Era assim... É muito legal ver a trajetória e a evolução assim, do mercado como um todo e da empresa também, né? Sim, não, a empresa é o mais marcante. Porque, de novo, como se disse, é uma empresa familiar. Sim. Vocês estão na terceira geração da... E minha avó sempre foi muito simples, assim, quando ela foi crescendo, aí ela teve o escritório, começou a receber realmente assessor, decorador. As pessoas foram tão, assim, abertas a ensinar, a explicar, a mostrar um novo olhar. E minha avó, depois minha mãe estava também aberta a ouvir, né, a crescer. Então, assim, quando a gente vê quanta gente ajudou também pra gente evoluir, assim, e trazer coisas novas, é muito lindo. Olha, eu acho que não tinha melhor maneira da gente terminar esse episódio falando exatamente dessa história da empresa. Porque, por mais que a gente trabalhe com casamentos, e esse é um podcast focado em noivos, tem muito fornecedor que ouve. E eu tenho certeza que isso vai servir de inspiração para muita gente que está começando agora e que não se imagina como daqui a alguns anos e como funciona o mercado de casamento. E mostrar que, pô, é um mercado feminino. O noivo tem pouquíssima participação, acredito, ainda mais... pelo menos o Tá que eu... mudando muito. Mas, assim, em geral, a noiva É uma coisa que muito tem gostosa, o sonho. né? O noivo Não, aproveita e a noiva isso que tem aí. o sonho desde menina, né? Exatamente. Que brinca de bar, que tem a Barbie, o Ken, em casa. O menino vai ingressar nesse meio depois. Mas vem mudando, né? Vem mudando bastante. O que eu falo muito para as noivas não é assim, a gente tem uma história de 60 anos, não é, mas procura saber qual é a história dos seus fornecedores, né? O quanto eles valorizam estar trabalhando para você, né? Então é esse olhar que a pessoa tem que ter. Às vezes pode ser uma empresa de 2 anos, mas ela tem tanto para te contar, 1 ano. E mais que isso, tem muitas empresas no mercado que não necessariamente eles estão há muitos anos e oferecem um serviço de ótima qualidade. Sim. O mercado ele tem padrões A, padrões B, e tá tudo bem, porque não existe só casamento maravilhoso que quer gastar muito dinheiro. E é claro, quanto maior o investimento, maior a qualidade. Não existe muito para onde fugir. O investimento com qualidade é aquela matriz lá. Quanto maior a qualidade, maior o investimento. Quanto menor a qualidade. Não tem como. Mas o objetivo do PodMary é realmente trazer fornecedores onde o noivo que está ouvindo, assim, eu posso contar com essa empresa. Porque eu senti muito isso com alguns amigos que foram casar, que eles falam, pô, não sei por onde começar. Tanto que o primeiro episódio aqui chama Fiquei Noiva e agora, porque a pessoa não... É um mercado novo. Eu falo que é um mundo à parte. Exatamente. E ele te ocupa como um mundo à parte. É uma profissão, porque você fica realmente 1 ano só pesquisando isso, só pesquisando. Não é que você vive, você parece que você é sugado, né, por essa dimensão chamada casamento, e só sai e depois termina. Exato. E assim, o final de semana você ocupa muito, porque querendo ou não, você depende da agenda da noiva, do noivo, muitas vezes da mãe ou de uma amiga, quem vai ajudar na decisão. Então, assim, os finais de semana é só casamento. Então, o seu mundo fica nisso, não tem como. E esses aparelhinhos hoje em dia, por mais que falem que não, tenho certeza que ouvem. Então, você começa a falar alguma coisa perto dele, começa a vir um monte de propaganda em cima disso. E, claro, a noiva, além de falar disso, pesquisa muito. Então, hoje, com as redes sociais, os noivos consomem isso praticamente 24 horas por dia, porque eles são impactados o tempo inteiro com decoração, bem casado, bar de casamento. E o que não falta são fornecedores nesse mercado, né, para trazer... Eu acho que isso é legal. Quanto mais diversificado e especializado tiver os fornecedores, melhor para todo mundo, porque assim vai ficar realmente algo bom, de qualidade. Porque por exemplo, se
todo mundo quisesse, eu faço a despedida de solteiro, faço bem casado, eu faço a lua de mel, faço a igreja. Pô, ninguém é especialista a ponto de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como, assim. Quando minha avó decidiu se especializar, não foi porque, tava ocupando muito. O bem casado, ele é um doce de etapas. Então, assim, eu tenho que fazer o recheio. Quando o pão de ló sai quentinho, eu já tenho que rechear e pôr a calda. Se eu perco esse time, eu perco minha produção. Porque esse pão de ló vai ficar murcho, tá? Então, assim, se ela tá fazendo outra coisa junto, ela perdia muito. Então, assim, foi uma decisão também estratégica, mas, assim, não tem como. Realmente, você precisa ter um posicionamento para você fazer todo o seu investimento de energia, de realmente parte financeira, de marketing, né? Uma noiva é diferente quando uma cliente de maternidade, então eu tenho equipes diferentes que vão atender, porque realmente... Tem para maternidade também? Tem. É o mesmo produto. Sim, não. Só muda a embalagem, só muda a roupinha, mas tem. E o atendimento, a demanda é diferente. Existem 2 tipos ou sempre é o mesmo tamanho também? Eu tenho mini, né? Mas em geral eu faço super pouco, eu faço ele mais para coquetel, só que ele é 100% artesanal. Então, assim, o que eu tenho uma automação em um, eu não tenho no outro. Sim. Então, ele acaba encarecendo. Então, assim, é muito difícil eu fazer. Eu faço pouquíssimo mesmo. Mas tem noiva que, às vezes, eu amo tanto bem casado, meu doce favorito, eu quero que tenha na mesa de doce. Aí, a gente consegue fazer um mini pra complementar a mesa de doce. Então, existe isso. E agora que você falou da maternidade, então me explica, quais são os lugares mais comuns para bem casados? Casamento? Em volume de cliente, casamento e maternidade é igual. Se eu tenho 100 noivas, eu tenho 100 gravidinhas. É que aí são muito mais para os... Porque aí de volume, meu faturamento é casamento, sim, por causa do volume da festa. Mas em termos de volume de cliente, é mesmo. Né? Tinha noção e não disso. tem sazonalidade, que nem tem o casamento. O casamento tem sazonalidade para vocês? Tem um pouco. Tem um pouco. Tem época que é mais fácil de deixar flor, né? Então, assim, por exemplo, janeiro, fevereiro é mais tranquilo. Aí já começa março, abril, maio... Junho tem. Aí julho é festas, pouca gente quer casar. Agosto, antigamente não era muito. Hoje tem muito casamento. Antes não tinha tanto. Então, assim, tem uma sazonalidade. Dezembro, ninguém quer fazer festa em dezembro. Bem no comecinho só. Você acredita que o número de uniões estáveis, né? Em dezembro é o maior mês do ano. A gente foi, quando eu estava pesquisando para abrir a Hangover, eu fui entender número de registros de Mas uniões. deixou a festa, ou fez antes, né? Ou deixou a festa para depois. É o que a gente está percebendo, que as uniões estáveis não refletem exatamente a festa. Né? A pessoa pode casar num papel em um mês e fazer a festa meses depois. Hoje tem muito mini wedding, então eu acho que até deve refletir um pouco mais. Mas, querendo ou não, são almoços, jantares bem menores, né? Às vezes tem até para 10, 15 convidados. Então, está crescendo bastante esses casamentos micros. Até de espaço, né? São Paulo deu um boom de espaços para esses casamentos. Isso veio, por causa da pandemia, como muita gente reduziu o número de de convidados justamente para conseguir atender as normas no começo. E acho que isso virou uma tendência que veio para ficar, né? Eu acho. Mas, assim, a festa grande eles não estão abrindo mão. É que, às vezes, faz o religioso menor, ou faz um menor só pra família, pra curtir, pros avós estarem juntos. Então, faz uma coisa que não é balada. Sim. Hoje, os casamentos estão muito baladas. Tem 3 atrações. Eu tenho um casamento que foi que teve escola de samba, um DJ famoso e uma banda famosa. Eu falei, a última foi a banda famosa. Eu virei a galera, vamos dançar. Eu falei, não tenho condições de mais ir pra pista. Já fiquei 5 horas em pé aqui, sem contar a cerimônia que eu fui padrinho. Eu falei, não tenho condições. Não, e é bem isso. Os casamentos estão com muitas atrações. Amigo, quero demais de novo agradecer a sua participação. Literalmente foi muito gostoso. Que bom. E queria que você deixasse aqui para o pessoal, quem quiser seguir vocês, encontrar vocês, WhatsApp, Instagram, como que eles fazem. Quero agradecer o convite, amei. Conceição Bem Casados, tá? No Instagram, o site também, conceiçãobemcasados.com. E lá tem todos os contatos pra gente conversar. A gente trabalha com o WhatsApp, qualquer coisa chama a gente. O melhor é marcar um horário e ir lá degustar. Não tem como, né? Então, assim, primeiro conhecer o doce. Bom pra caramba, bem... Nossa Senhora. Primeiro conhece o doce pra gente conversar, mas vai ser um prazer recebê-los. Obrigado, viu? E você que acompanhou o episódio até o final, muito obrigado. Agradecer a Hangover, né, que oferece a estrutura. Então, despedida de solteiro, você pode procurar a gente. E também a Blue Demer, que é a nossa parceira aqui de vinhos, que também está apoiando sempre os nossos episódios. E aguardo vocês na semana que vem.